Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare. Agradecidos estamos por Deus nos permitir mais esta bendita oportunidade. Vibremos amorosamente pedindo a Deus e a Jesus pelos que sofrem, encarnados e desencarnados, que a bondade do Pai se faça presente nos corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. Tudo vem de Deus. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Como inteligência suprema, toda a criação é perfeita. As obras de Deus são vivas, onde há vida, há movimento e crescimento. Tudo progride, tudo é solidário na natureza. Tudo evolui, nada fica no esquecimento. Nada de privilégios, nada de favoritismo. A lei soberana do Pai amantíssimo a todos alcança toda a sua obra. Os reinos se abraçam e se entrelaçam numa ajuda mútua, harmoniosamente. E a solicitude de Deus se estende sobre tudo o que Ele criou. O sol e a chuva são para todos. E nesse caminhar, todos contribuem com a obra do Pai. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 25, Pedi e obtereis, item 6 e 7. Olhai as aves do céu. É um verdadeiro poema à solicitude de Deus, nosso Pai. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um destes. Pois se ao feno do campo, que hoje é, e amanhã é lançado ao forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos? Porque os gentios é que se cansam por estas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidades de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Essas palavras de Jesus estão em Mateus, capítulo 6, 19 a 21, 25 a 34. E agora vem a explicação de Allan Kardec.
Se tomássemos estas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a previdência e de todo o trabalho, e, consequentemente, de todo o progresso. Seguindo esse princípio, o homem se reduziria a espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividade. Se essa tivesse sido a sua condição normal na Terra, ele jamais sairia do estado primitivo. E se adotasse agora esse princípio, não teria mais nada a fazer. É evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que ele já dissera em outras ocasiões, como no tocante às leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem casa, mas deu-lhe a inteligência para produzi-las. Não se pode ver nestas palavras, portanto, mais do que uma alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. É assim que, se nem sempre os socorre com ajuda material, inspira-lhes os meios de saírem por si mesmos de suas dificuldades. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê conforme for necessário. Mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta, ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por sua própria culpa e por não haver atendido às advertências da voz da consciência, e Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro. A terra produz o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar a sua produção segundo as leis de justiça, caridade e amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o que sobrar para um determinado momento suprirá a insuficiência momentânea de outro e todos terão o necessário. O rico, então, considerará a si mesmo como um homem que possui grandes depósitos de sementes. Se as distribuir, elas produzirão ao cêntuplo para ele e para os outros, mas se as comer sozinho, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que comeu, elas nada produzirão e todos ficarão em necessidade. Se as fechar no seu celeiro, os insetos as devorarão. Eis porque Jesus ensinou: não amontoeis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas amontoai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não deis mais importância aos bens materiais do que aos espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em favor dos segundos. Não é através de leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo as asfixiará sempre. Fazê-las ali penetrar é a tarefa do Espiritismo. E Emmanuel faz um comentário dessa passagem do Evangelho que está no livro Vinha de Luz, na lição 152. Cuidados. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus. Mateus 6,34. E aí vem as palavras de Emmanuel. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas
que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmos na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente, o lírio não fia nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita a admiração alheia. Floresce no jardim ou na terra inculta, dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza, é útil à doença e à saúde. Não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio, ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas. Mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Realmente, a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Há um caso muito interessante no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama, que fala sobre uma carroça de alimento, é na lição 74. Bezerra de Menezes não fora, como alguns de seus admiradores supõem, um despreocupado com o dia de amanhã, com a assistência à família, com o seu e o futuro dos seus queridos entes familiares. Não. Sabia, como poucos, ater-se à disciplina do necessário, a desprezar o supérfluo, a não se apegar às coisas materiais, com prejuízo do seu envolvimento espiritual e da vitória de sua missão. Aceitava o pagamento dos clientes que lhe podiam pagar e dava aos pobres estropiados o que podia dar, inclusive algo de si mesmo. Sua digna família jamais passou necessidade. Todos os componentes de sua família lhe tiveram a assistência permanente e o alimento espiritual dos seus bons exemplos. Preocupava, isto sim, com o futuro do seu espírito e dos espíritos daqueles que o Pai lhe confiou. Dia a dia examinava-se, revia-se interiormente para se certificar se era mais de Jesus e Jesus mais dele, se a distância psíquica entre ele e o Mestre era menor, se cumpria como prometera sua tarefa testemunhal. E tudo lhe corria bem.
As dívidas eram pagas pontualmente. Nenhum compromisso deixava de ser cumprido. Os filhos eram educados cristãmente. Jesus morava no seu lar e dentro do seu coração e do coração dos seus entes queridos, norteando-lhes a existência e fazendo-a vitoriosa. Numa manhã, no entanto, houve no lar uma apreensão. O celeiro estava vazio, sem víveres para o jantar. Na véspera, Bezerra havia restituído a importância das consultas aos seus clientes pobres, porque, por intuição, compreendera que apenas possuíam o necessário para a compra dos medicamentos. Agradecera a boa intenção do farmacêutico, mas achava que não podia guardar aquelas importâncias. Junto com a esposa, ciente e consciente da situação, ficara a pensar. Vestira e saíra, consolando a querida companheira e dizendo-lhe: não se preocupe, nada nos faltará, confiemos em Deus. Ao regressar à tardinha, encontra a esposa surpresa e um pouco agastada, que lhe diz: por que tamanho gasto? Não precisava preocupar-se tanto, comprando alimentos demais e que podem estragar-se. Mas o que acontecera? Logo que você saiu, explica-lhe a esposa, recebemos uma carroça de alimentos. Mas de nada sabia Bezerra, e a esposa então leva-o à despensa e mostra-lhe os sacos, os embrulhos, os amarrados de víveres que receberam. Bezerra emocionou-se, nada comprara. E quem então lhe teria enviado tão grande dádiva, senão Deus, através de dos seus bondosos filhos? E abraçando a querida consorte, refugiou-se a um canto da casa para a prece de agradecimento ao Pai de amor, que lhe vitoriava a missão, confirmando-lhe o ideal cristão, e como a lhe dizer: por preocupar-se tanto com o próximo, com todos os meus filhos, eu preocupo-me com você e todos os seus, também meus filhos. Traduzia e opulentava para o vero servidor a lição de Jesus, quando nos apontou os lírios do campo, as aves que não ajuntam em celeiros, e se vestem e se alimentam, e jamais passam fome. A confiança de Bezerra de Menezes em Deus, sempre, quando ele disse à esposa, confia em Deus, vejamos o sentimento dele dessa confiança em Deus. E sabemos que o Criador atende às criaturas através das próprias criaturas. E que a ponte entre Deus e nós é o nosso próximo. E busquemos também o pão para o Espírito, e Jesus é o pão que desceu do céu. O Mestre continua alimentando o pensamento da humanidade por intermédio do seu Evangelho, que nos ensina a bondade, o amor e o caminho para a felicidade. Que possamos refletir sobre essas lições e que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Dando então sequência ao encontro desta noite, nós vamos ler no livro Ação e Reação de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 10º, ele nos relata uma situação que é um profundo estudo sobre a lei de causa e efeito. Aliás, esse livro todo tem como temática a lei de causa e efeito, né? Daí o nome ser ação e reação.
E é uma situação muito interessante, porque eles estão em visita a um hospital aqui da Terra, porque estavam por chegar determinados espíritos ligados ao grupo, né, ao grupo ao qual pertencia Silas, que é o que está ali orientando aqui neste momento a André Luiz, a Hilário, e eles estavam ali em tarefa, né? Então eles chegam ao hospital e buscam ali um amigo deles ligado à mansão em que eles trabalhavam, e ele fala que a Ludmila estaria para dar à luz, mas ela estava tendo problemas, porque o médico estava optando por uma cesariana. E o Silas fica muito preocupado, porque ele diz que, olha, uma operação dessa espécie acarretar-lhe-á grandes prejuízos para o futuro. Consoante o programa organizado em favor dela, cabe-lhe receber ainda mais 3 filhos no templo do lar, de modo a utilizar-se do presente estágio humano com tanta eficiência quanto se torne possível. Então havia uma programação de 5 filhos, né, para essa jovem mulher, e provavelmente esse era o segundo, porque ainda viriam mais 3, e uma cesariana poderia trazer prejuízos para essas 3 gestações que ainda estariam por vir. Então, eles vão ao quarto, né, onde estava essa jovem, e é dito que ela se encontrava ligada, algemada a provas muito difíceis. Demorou-se muito tempo em nossa mansão antes de retornar ao corpo denso de carne, sempre vigiada por inimigos que ela mesma criou em outro tempo, quando se valeu da beleza física para acompliciar-se com o crime. Bela mulher, atuou em decisões políticas que arruinaram a estrada de muita gente. Padeceu muitos anos nas trevas infernais entre a carne e a sombra, até que mereceu agora a felicidade de renascer com a tarefa de restaurar-se, restaurando alguns dos companheiros de crueldade que na feição de filhos com ela se levantarão para mais amplos serviços regeneradores. Então, ela trazia ali vários inimigos do passado, criados por ela mesma, quando numa determinada situação muito favorável, ela havia, atuando até em decisões políticas, né, ela havia arruinado muitas pessoas. E ela tinha essa programação para essa encarnação de começar um processo mais efetivo de reparação desses erros, né? Tanto que ela traria 5 desses, ou alguns desses, se não os 5, né? Mas alguns desses filhos faziam parte desse grupo de inimigos que ela mesma criou. E o Silas pede, então, que André Luiz e Hilário permanecessem ali em oração, com a destra colada ao cérebro da doente, e o Silas começa a fazer operações magnéticas excitantes sobre o colo uterino. Substância leitosa, qual neblina leve, irradiava-se-lhe das mãos, espalhando-se sobre todos os escaninhos do aparelho genital. Decorridos alguns minutos de pesada expectativa, surgiram contrações que, pouco a pouco, se acentuaram intensamente. Aí o Silas, cuidadoso, segura, ele controla a evolução das contrações para que desse tempo do médico chegar, né? E a cesariana foi esquecida, né? E essa dificuldade
é dito que essa dificuldade do útero não entrar nesse processo de contração, neste caso, seria porque ela era bombardeada por essas vibrações deletérias desses inimigos tantos que ela criou aí no passado e que com os quais ela acabava forçosamente convivendo ao se afastar do corpo, e isso estava deixando ali o útero dela como que apático, como eles falam, né? Mas essa intervenção, né, por parte dessa equipe amorosa faz com que então comecem ali as contrações e tudo segue normalmente, né? E nós vamos ver também que papel, pergunta o Hilário, que papel representavam os filhos junto dela? Eram credores, eram devedores, enfim, né? E o Silas fala, né, que negavelmente esse processo da amiga seria um tema muito palpitante para o estudo de causa e efeito. E ele vai relatando, né, que as penas de Laudemira, o nome dela é Laudemira, as penas de Laudemira na atualidade resultam de pesados débitos por ela contraídos há pouco mais de 5 séculos. Dama de elevada situação hierárquica na corte de Joana II, rainha de Nápoles, de 1414 a 1435, possuía 2 irmãos consanguíneos que lhe apoiavam todos os planos loucos de vaidade e domínio. Casou-se, mas sentindo na presença do marido um entrave ao desdobramento das leviandades que lhe marcavam o caráter, acabou constrangendo-o a enfrentar o punhal dos favoritos, arrastando-o para a morte. Viúva e dona de bens consideráveis, cresceu em prestígio por haver favorecido o casamento da rainha, então viúva de Guilherme, duque da Áustria, com Jaime de Bourbon. Desde aí, mais intimamente associada às aventuras de sua soberana, confiou-se a prazeres e dissipações, nos quais perturbou a conduta de muitos homens de bem. Né? Então, ali, com essa vida dissoluta que ela tinha, com a sua beleza, ela acabou levando homens de bem, perturbando a conduta de muitos homens de bem, e arruinou as construções domésticas desses homens, né, os lares, elevadas e dignas de várias mulheres do seu tempo. Então, várias esposas, né, várias mulheres foram prejudicadas, né, vendo ruir ali o seu lar, a sua construção doméstica. Menosprezou sagradas oportunidades de educação e beneficência que lhe foram concedidas pela bondade celeste, aproveitando-se da nobreza precária para desvairar-se na irreflexão e no crime. Foi assim que, ao desencarnar, no fastígio da opulência material nos meados do século XV, desceu a medonhas profundezas infernais, onde padeceu o assédio de ferozes inimigos que lhe não perdoaram os delitos e deserções. Sofreu por mais de 100 anos consecutivos nas trevas densas, conservando a mente parada nas ilusões que lhe eram próprias. Voltando à carne por 4 vezes sucessivas, por intercessão de amigos no plano superior, em cruciantes problemas expiatórios no decurso dos quais, na condição de mulher, embora abraçando novos compromissos, experimentou pavorosos vexames e humilhações por parte de homens sem escrúpulos que lhe asfixiavam todos os sonhos. Então ela passou por esta prova dolorosa de vexames, de humilhações por parte de homens, de desencantos, né? Como um resgate, como uma consequência natural daquilo que ela havia promovido ali naquele passado, nesses séculos anteriores.
E vimos aqui que no plano espiritual, nessas zonas infernais em que ela se encontrava, ela continuava presa ao passado. Isso é muito comum. Lá, conservando a mente parada nas ilusões. Então, esse estado de loucura, porque é uma loucura, quando você não se dá conta da realidade, o único nome para isso é loucura, né? E no plano, nessa zona infernal, ela se encontrava nesse estado de loucura, porque ela continuava parada, presa nas ilusões. Que ilusões são essas? Vendo-se ainda sedutora, vendo-se ainda ligada ali a uma nobreza que não era dela, né? Ela era dama ali da rainha e tinha ali as facilidades, né? Pela ligação que elas tinham. Mas presa a esse passado que lhe agradou, né, ela mantinha vivo dentro dela. É comum espíritos sentirem-se ainda com os trajes, né, com as roupagens, e verem no seu entorno súditos, porque não se dão conta de que não há mais aqueles trajes, que é um produto da própria mente, que se olharem atentamente, aqueles trajes que insistem em plasmar já estão num estado deplorável. E assim se dá, né, esse estado de ilusão, quando paralisa-se a mente numa determinada situação. E o Hilário pergunta, mas, né, entre essas encarnações, né, porque ela teve 4 existências consecutivas, como seria? Mantinha-se inalterável? Por que então ela retornava ao corpo físico se ela não conseguia se melhorar, né? Então, o Silas fala que a observação era compreensível, mas a nossa irmã, com o amparo de abnegados companheiros, voltou ao pagamento parcelado das suas dívidas. Então, nessas encarnações, nessas situações expiatórias, já havia ali um parcelamento dessas dívidas escabrosas que ela havia criado, né? Reaproximando-se de credores reencarnados, não obstante mentalmente jungida aos planos inferiores. Então, mesmo encarnada, ela continuava jungida mentalmente aos planos inferiores, mas ela tinha ali a possibilidade do convívio com alguns desses inimigos. E de alguma forma aproximando esses corações, né? Desfrutando a bênção do ouvido temporário, então isso é muito bom, com que lhe foi possível angariar preciosa renovação de forças. Então não foram 4 encarnações perdidas, porque ela foi ganhando forças. Aí é perguntado, né, se ela criou mais débitos, e ela acabou realmente não tendo encarnações de acertos, ela acabou enveredando, porque é muito difícil mudar-se uma índole, né, leva-se muito tempo, daí o cuidado que temos que ter, porque leva-se tempo para desconstruir aquilo que construímos de mal para nós, né, e ela acaba ali por servindo a uma casa, a uma senhora, como ama, e ali naquele processo de revolta, ela vinga-se das crueldades recebidas, matando o filhinho, né, o filhinho dessa senhora, né, e com isso comprometendo-se, né. E nós vamos ver que, aqui nesta parte, o Silas fala, estou na mansão há 8 lustros e acompanhei-lhe a internação em nossa casa. Faz precisamente 30 anos. Havia encerrado a existência última no plano carnal no início deste século e atravessara século XX, e atravessara longos padecimentos nas esferas de baixo nível. Ingressou em nosso instituto acusando terrível demência e submetida à hipnose, revelou os fatos que venho de narrar. Fatos esses que constam naturalmente da ficha que lhe define a personalidade no arquivo das observações que nos orientam. Nossos instrutores, porém, não julgaram necessário mais amplos recuo mnemônico.
pelo menos por enquanto, para lhe prestarem auxílio. Então bastou recordar essas 4 encarnações, né, até o ano de 1400 e pouco. Sei, no entanto, que Laudemira, conturbada, qual se achava, não dispunha de forças para articular qualquer reminiscência na vigília comum, mesmo porque foi trazida a reencarnação atual sob os auspícios de benfeitores que velam por nossa organização, ainda mentalmente sintonizada com os laços menos dignos do caminho que escolheu. Então ela não tinha aquela condição de buscar as reminiscências, né? Como muitos espíritos fazem, né? Eles buscam, né, no arquivo da sua memória. Ela não tinha essa condição. E temos aqui, deve agora receber 5 de seus antigos cúmplices na queda moral para reerguer-lhes os sentimentos na direção da luz em abençoado e longo sacerdócio materno. Do seu êxito no presente dependerão as facilidades que espera recolher do futuro para a liberação definitiva das sombras que ainda lhe ofuscam o espírito, pois se conseguir formar 5 almas na escola do bem, terá conquistado enorme prêmio diante da lei amorosa e justa. Então ela tinha aí que resgatar, que encaminhar esses 5 dos seus antigos cúmplices na queda moral. Então, espíritos que com ela também participaram daqueles desvarios, daquela promiscuidade e iam junto dela, né, buscarem ali esse encaminhamento. E se ela se esforçasse, conseguisse encaminhar essas 5 almas, ela teria conseguido ali dar um grande passo dentro da lei de causa e efeito, que nenhum de nós fugirá às consequências dos nossos atos. Jesus foi muito claro, ele não usou o termo causa e efeito, mas ele disse a cada um segundo as suas obras. Então isso fica muito claro e define para nós a responsabilidade, ou melhor dizendo, o quão devíamos usar a nossa inteligência de uma forma positiva, a nossa capacidade de raciocinar, de pesar entre o que convém e o que não convém, para que consigamos fazer melhores escolhas, para que consigamos aproveitar as oportunidades que o Pai nos envia nesta encarnação, porque são situações que muitas delas, né, não podemos dizer todas, porque há situações que vamos criando, mas muitas delas estão vindo em nosso benefício como algo já combinado, desejado e programado para melhorar as nossas condições, para nos reajustarmos diante das leis divinas que nos regem, acalmando a nossa consciência e dando aí a possibilidade do caminhar, do verdadeiro crescer para o alto, né? Porque acertando o passado, podendo caminhar para coisas novas, para novas experiências. E assim, vamos finalizando o encontro desta noite, agradecidos a Deus, agradecidos a Jesus, agradecidos por podermos estar juntos nesses momentos, ligados pelo pensamento, ligados pelo coração. Graças te damos, Pai. Possamos permanecer firme, que a chama da esperança, da confiança nunca nos falte. Com muita gratidão a Deus, nos auxilie, Pai, a compreendermos essas leis que nos regem. Assim conseguiremos caminhar com mais segurança e com a paz no coração que tanto desejamos. Tenhamos uma noite de paz.